Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Apocalipse, na nossa escola de sabedoria, aqui da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, a ICJBV. Essa é a nossa escola dominical e neste período de pandemia resolvemos fazê-la de forma online. Já estamos na nossa 15ª aula. E a você que tem perseverado, que tem nos acompanhado, fica aqui o meu muito obrigado. Mas eu preciso de um grande favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho chamado inscrever-se. Se você não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva, clique naquele sininho e compartilhe com alguém conhecido seu. Temos o desafio de atingir 1000 inscritos para melhorar as nossas transmissões aqui em nossa igreja. Então, posso contar com você? Outra questão, na descrição desse vídeo, tem uma setinha embaixo em algum lugar do vídeo, você clica nela e aparece a descrição. Tem o link para todas as aulas ministradas. Se você perdeu alguma, é só ir lá e assistir. Tem também o nosso link para o grupo privado de WhatsApp e o link para nossas redes sociais. E essa aula que você irá receber, irá participar agora, também tem um link para o slide dela. Então, ou seja, aqui você não perde nada. Combinado? Mas nossa aula é uma parceria, estão lembrados? Papel, caneta e Bíblia. Quando houver uma referência bíblica, você pausa o vídeo, vai até essa referência, principalmente as referências que não são do texto de Apocalipse, no caso, o capítulo de hoje, o Apocalipse capítulo 12. Então, todas as vezes que eu citar uma referência do tipo, conforme tal texto, pausa o vídeo, vá até o texto e então você volta para ver o vídeo e assim a nossa aula vai ter o tempo esperado que nós presumimos de algo próximo de 1 hora. Mas para isso, nossa parceria precisa ser bem sucedida. Combinado? Vamos lá então? Bem-vindos então a Apocalipse capítulo 12, a nossa 15ª aula. O tema desse capítulo ele é um conflito das forças de Satanás contra o povo de Deus. E essas visões resumem de forma magnífica os principais temas da Bíblia. A famosa e a tão conhecida luta do bem contra o mal, ou do mal contra o bem. Mas aqui eu queria observar você e relembrar algo que dissemos nas primeiras aulas. O livro de Apocalipse, nem todas as partes são feitas de forma cronológica. O senso comum imagina da seguinte forma, em uma ordem cronológica de tempo. É redundante, mas o que queremos dizer com isso? Uma coisa acontece depois da outra, que acontece depois da outra. E como que isso é feito? Todos nós imaginávamos que havia o céu, e que nesse céu havia os anjos, havia também todos os anjos, e que então o inimigo ele ostenta ser igual a Deus, e então ele é expulso do céu, e ele é lançado do céu. Então ele é jogado nesse mundo ou debaixo do mundo, como o senso comum acredita. Aí então entendemos que só posterior à criação do mundo. Então a definição e a datação do quando determinadas coisas acontecem, ela torna a interpretação bíblica um pouco difícil. Então, imagine que o texto de Apocalipse 12, ele é um texto que explica algumas coisas, não quando essas coisas acontecem. Por mais que eu estou falando de uma literatura de profecia ou de escatológica, do escatu, das coisas futuras, o que nós estamos aqui relatando muitas vezes são coisas que também já aconteceram a priori. Então é importante a gente entender que alguns textos explicam como e não
quando. E a gente vem numa sucessão de acontecimentos cronologicamente ordenados. Ou seja, abriram-se selos, quebraram-se selos, não se abre. Depois disso tocaram-se trombetas e nesse intreperes nós temos agora os ais, entendendo então que há um juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo e cronologicamente há então um fato sucedendo outro fato. E então entra capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipse, com alguns textos, por assim dizer, que parcialmente soltos, e que vai explicar algumas questões, e algumas questões espirituais, muitas vezes, mas também de relatos que aconteceram, mesmo que não seja ordenadamente nesse período tribulacionista, segundo esta visão que estamos estudando, em que está havendo aqui a grande tribulação, os 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio de paz, nesse período em que Deus ele julga a humanidade de uma forma que cada vez mais esse julgamento se torne mais firme, forte. E mesmo assim, nós não vemos aqui a humanidade se arrependendo dos seus pecados e nem dos seus malfeitos. Ok? Combinado? Porém, o capítulo 12 ele apresenta esse conflito entre as hostes espirituais da maldade e, consequentemente, as forças de Deus, seus anjos, seus seres, seus enviados, etc. e tal. Continuemos? Primeira parte do texto, nós vamos ler aqui os primeiros 6 versos, que vai falar a respeito de prodígios que aconteceram no céu. Vamos para o texto bíblico? Diz assim: a mulher e o dragão. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. E você pode fazer o cálculo de 1260 dias, dá aproximadamente 3 anos e meio. Ok? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é: muito cuidado, ouça esse trocadilho de palavras. Um texto fora do contexto é um bom pretexto para se falar e, consequentemente, se fazer grandes besteiras. Aqui no Brasil temos uma igreja de uma senhora, senhorita, mulher, sei lá, que se autoproclama Apóstola Sol. Queridos, é triplamente ridículo. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por algum dos problemas que nós orientamos de 4 pilares das bases em que todo ser humano sofre. Talvez você esteja passando por problemas de ordem espiritual. Não consegue viver a vida de Deus, sempre culpado e amarrado a pecados ou alguma questão. Talvez você esteja passando por problemas de ordem financeira. Talvez você esteja passando por problemas de ordem emocional, relacionamentos, seja ele conjugal ou com qualquer outro, ou problema na saúde. Essas pessoas vão usar dessas quatro áreas
para aprisionar vocês. Mas eu não apenas acuso esses falsos profetas de serem levianos. Muitas vezes nós, em nome das nossas necessidades, fechamos os olhos para aquilo que é correto. Nós, na nossa falta de critério, sujeitamos a circunstâncias, situações e pessoas, querendo unicamente que o nosso problema se resolva. Não importa como, não importa quem e não importa a que preço. Então você que está me ouvindo, está sendo desbloqueado para as luzes da palavra de Deus, muito cuidado com esses hereges, tá? Essa tal de apóstola Sol é repugnante. E ela, por que eu citei o nome dela? Porque ela diz que é essa pessoa, a mulher de Apocalipse, capítulo 13. E isso é uma interpretação, no mínimo, ridícula. E aí pegamos pessoas que não têm uma certa base bíblica e assumem isso como verdade, reconhecem na figura de uma pessoa dessa uma autoridade espiritual, que é muito perigoso. A mulher, aqui como um sinal do céu, ela claramente representa a nação de Israel. Outros estudiosos também dão uma forçada na barra, dizendo que essa mulher representa Maria, né? Os versículos 6 e de 13 a 17 deixam claro que é impossível que essa mulher seja Maria, mãe do nosso Senhor. Embora alguns estudiosos queiram que creiamos nisso. Gênesis 37 indica que a mulher representa a nação de Israel. O versículo 5 informa que a mulher deu à luz a Cristo. E esse simbolismo aponta de novo para Israel, o qual você pode verificar em Romanos capítulo 1, verso 3 e também no capítulo 9, versos 4 e 5. Você vai ver o paralelo entre a velha aliança e entre a nova aliança. Nós podemos entender então que tanto essa mulher pode representar a nação de Israel, como também pode representar a própria igreja. O Antigo Testamento retrata Israel como mulher e mãe. Ela é chamada muitas vezes de Raquel, tá? Então você pode verificar em Isaías 54, 5 e Jeremias, do capítulo 3, os versos 6 a 10. A mulher está em trabalho de parto e dá à luz Cristo, verso 5. Como Salmo 2,9 pode também testificar esse texto e justificar esse texto. Veja também Miqueias, não Malaquias, Miqueias, capítulo 5, versos 2 a 3. Apocalipse, do capítulo 19, dos versos 14 e subsequente, também fala um pouco sobre isso. No verso 5 há um lapso de tempo, lembra que eu disse no início? Pelo menos 33 anos entre o nascimento e a condução do deserto, entre a primeira sentença e a segunda sentença. Quando eu falo sentença, não estou falando daquela de condenação, de um julgamento de prisão. Eu estou falando de uma afirmação. E entre os versículos 5 e 6 temos toda a era da igreja. Ok? Continuando. A segunda visão e a segunda visão, né, que é manifestada nos céus, trata a respeito de um dragão. E esse dragão é Satanás. Verso 9. E as cabeças, os chifres e os diademas dirigem-se para 13:1 e para 17:3, passagens que descrevem a besta ou o anticristo. Por favor, lembrem-se de desde o início se apresenta a besta como líder da Federação de Nações da Europa. Nós estamos falando quando há... Vamos ver aqui o texto para que você possa observar, tá? Dá para notar que o texto fala a respeito de 7 cabeças e 10 chifres, sendo eles 7 coroas, tá bom? Há ou 7 coroas ou 7 diademas, tá? Que é uma espécie de um arco, né, de uma joia. Preste atenção nisso aqui. Quando nós falamos que há 7 cabeças, estamos falando de autoridades. Quando há 7 coroas, essas autoridades elas estão relacionadas a 7 governos, reinos, 7 países. E você fala, por que nós dizemos que é essencialmente a Europa? Primeiramente pela forma como essas nações elas têm a sua importância no mundo.
dificilmente podemos acreditar que sejam 7 nações da América do Sul. Mas você pode, por exemplo, olhar para a América do Norte e você vai ver 3 nações apenas. Se você olhar para a Ásia, você vai ver 2 grandes impérios e algumas nações islâmicas. Agora, quando você olha, por exemplo, para a Europa, você consegue identificar, por exemplo, ali um grupo de nações importantes e você consegue também verificar neste lugar, que há pessoas que não têm nação, mas têm um status de nação. Como, por exemplo, poderia ser um líder de um grupo de nações, como um líder de uma União Europeia, eu estou apenas supondo, como líder de uma Organização das Nações Unidas, como o próprio Papa, que tem status de um chefe de Estado, dentre outras figuras representativas. Então, é muito possível que esse dragão, ele vem com essa representação da besta, né? Que vem com essa questão das 7 cabeças e dos 10 chifres, que deve ser uma espécie de um bloco econômico, de um bloco de nações unidas em prol de um propósito. Continuamos? Tá? Então, por isso que falamos aqui, não é nenhum momento discriminatório, que muito possivelmente essas nações elas representam a Europa, porém ela será revelada como um super-homem de Satanás, ou uma figura, por exemplo, do anticristo. Né? O versículo 4 relaciona-se com Isaías capítulo 14, verso 12, e que Satanás revolta-se contra Deus e arrasta consigo anjos, que podemos verificar, por exemplo, no verso de número 7 do capítulo 38 de Jó, e também no verso 6 do livro de Judas, que não tem capítulo, apenas um. Tá? Então vemos aqui a questão de Satanás, ele seduzir e levar consigo uma boa porcentagem dos anjos, das estrelas do céu. Né? Satanás ele sempre foi um homicida. Essa sentença você pode verificar no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Né? E agora tenta destruir Cristo. Esse agora, novamente, não é temporal, é manifestando a situação de uma atitude. Nos dias do Antigo Testamento, Satanás fez de tudo o que pôde para impedir o Salvador. E tentou matar Jesus quando ele nasceu. Está lembrado a perseguição que teve pelo rei Herodes? Cristo, durante sua vida terrena, foi atacado por Satanás de diversas maneiras. E esses ataques tiveram seu ponto de culminância na cruz do Calvário. Satanás também ataca os judeus, o povo de Deus. Eu mesmo tive muita reticência nessa predileção de Deus pelo povo judeu. Mas o próprio apóstolo Paulo afirma que eles têm um papel muito importante nesses últimos dias. Né? Deus selou os 144 mil judeus a fim de protegê-los, mas também cuidará dos outros judeus. Talvez o versículo 6 refira-se aos gentios, é muito possível, à igreja, né? Pois eles cuidam dos judeus nessa época. Verifique também lá em Mateus capítulo 25, dos versos 31 a 46, quando fala a respeito disso. Jesus disse para os crentes judeus fugirem quando fosse revelado o anticristo. Em Mateus 24,15, observe a admoestação parentética no qual se refere à leitura da palavra. Os crentes judeus, do meio da tribulação, saberão o que fazer ao ler Mateus 24, dos versos 15 a 21. Segunda parte, a peleja ou a guerra que há no céu. Primeiro se vê a mulher, depois o dragão, e agora a segunda parte do texto, dos versos 7 a 12, vai falar a respeito de uma guerra. Vamos ler o texto? Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora dos céus. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás,
que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Doutrina a respeito de inferno. Ah, onde está o diabo? Está no inferno, queridos. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? Na terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que diziam: agora veio a salvação, e o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Ó, como é que se vence o inimigo? Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem nos céus os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Forte, né, queridos? Uau! Texto fortíssimo. Os 2 primeiros capítulos de Jó deixam claro que agora que Satanás tem esse acesso ao céu. E Zacarias 3 revela que ele acusa os santos diante do trono de Deus. No meio da tribulação, Satanás será lançado do céu para a terra. Miguel é o arcanjo designado para proteger Israel. Seu nome significa quem é como Deus. Satanás declarou: serei semelhante ao Altíssimo, porém o Senhor derrotou-o, e agora ele foi expulso do céu. O verso 9 descreve-o como uma serpente, o que nos leva de volta a Gênesis 3. A palavra demônio significa acusador, o que conecta o versículo 10 e Zacarias 3. Satanás significa adversário. Uau, forte, né? Satanás ele é um inimigo poderoso. No céu, Satanás acusou os santos, mas foi vencido por estes com o uso de 3 armas. Pega essa para você. Primeira, o sangue que nos purifica de todos os pecados. Leia a referência de 1 João, capítulo 1, verso 9, até o capítulo 2, verso 2. Segundo, a palavra que nos assegura o perdão e é a espada do Espírito. E terceiro, a entrega dos santos, pois eles preferiram morrer a obedecer a Satanás. A derrota de Satanás causa alegria no céu, porém haverá um ai sobre a terra. Satanás tem pouco tempo, 3 anos e meio, antes de ser lançado no abismo, conforme o capítulo 20 de Apocalipse, versos de 1 até 3. Terceira parte do texto, a ira sobre a terra. Vamos ler essa passagem? Dos versos 13 a 16 diz assim: quando o dragão foi lançado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante tempo e tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água, como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Então o dragão se pôs de pé na areia do mar. Eita! Que cenário apocalíptico e poderoso, né? O grande dragão desce à terra com muita ira. Ele perseguirá os santos na terra. Estamos falando do período tribulacionista, o período da grande tribulação, já que não pode acusá-los mais diante de Deus no céu.
o mentiroso transforma-se em leão. Estão lembrados de 1 de Pedro? Ele foca os seus ataques principalmente sobre Israel. O antissemitismo, perseguição aos judeus, tem origem satânica. O Egito e a Babilônia perseguiram os judeus. Na era moderna, a Alemanha matou milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Deus julga todas as nações. Satanás não pode matar o filho da mulher, pois por isso tenta exterminar a semente dela, o remanescente crente de Israel. Deus protege o remanescente judeu, verso 14. O Senhor tirou Israel do Egito sobre asas de águia. E se pode ver isso lá em Êxodo 19:4. Ele cuidou dele no deserto como águia faz com a sua ninhada, como citado em Deuteronômio 32, versos 11 e 12. O retorno dele do cativeiro babilônico poderia ser sobre asas de águia, como você pode ver em Isaías 40, verso 31. Deus leva seu remanescente crente a um lugar seguro, onde Satanás não pode entrar. A seguir, Satanás usa água como um rio, na tentativa de exterminar os judeus, conforme o verso 15, o que é provável que simbolize a perseguição gentia. Leia com atenção Salmo 124. Sem dúvida, os judeus da tribulação entoarão esse salmo, quando o Senhor livrá-los dos ataques de Satanás. Outra passagem paralela é Isaías, do capítulo 26, verso 20, até 27, verso 13. Daniel, capítulo 11, verso 41, diz que o período intermediário da tribulação, entre uma parte e outra, os judeus fugirão para Edom, Moabe e Amon, que são regiões quando a besta, inspirada por Satanás, iniciaram perseguição a eles. Arqueólogos escavaram essa região e encontraram cidades encravadas nas rochas que seriam lugares perfeitos para Israel se refugiar. Os judeus fugitivos de Mateus 24, versos 16 a 21, encontrarão paz e segurança lá na segunda metade do período de tribulação, conhecido como a Grande Tribulação. Agora acontece uma guerra dupla. Deus guerreia contra o mundo ímpio e Satanás, por intermédio da besta, luta contra os santos, conforme capítulo 13, verso 7 de Apocalipse. Essa será uma época de muito distúrbio e problemas. Não é de espantar que Jesus tenha dito: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mateus 24, 22. Os dias são abreviados por causa dos escolhidos, os crentes judeus. Esse capítulo traz muitas lições práticas, das quais podemos destacar: 1. Satanás está em guerra contra os santos. Santos são aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E só pode vencê-lo, os santos vencer Satanás, pela fé na palavra do Senhor. Segundo ponto que podemos aprender: ele é acusador dos irmãos. Os pecados dos santos fornecem todas as evidências de que Satanás precisa para apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus. Graças a Deus, temos Cristo como nosso advogado. Leia 1 João, capítulo 1, versos 9, até o capítulo 2, verso 2. Cristo purifica-nos quando confessamos os nossos pecados. E isso silencia Satanás. Terceiro ponto que podemos aprender, lições práticas do texto: que não acusemos os santos, pois estaremos do lado de Satanás e não de Deus. Se fizermos isso, o amor cobre multidão de pecados. Lembrem-se. Não podemos ser culpados de antissemitismo. Os judeus
são povo eleito de Deus. E não teríamos Salvador nem Bíblia se não fosse por Israel. Temos de amar Israel, orar para que tenha paz e tentar ganhar nossos amigos judeus para Cristo. Politicamente, a nação de Israel não pode estar sempre certa, porém ela pertence a Deus e tem um importante papel a cumprir nesse mundo. Devemos orar pela paz em Jerusalém. Leia Salmo capítulo 122. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família. Aqui é o pastor Ale Rocha, nesse maravilhoso curso da nossa Escola de Sabedoria, o curso de Apocalipse de João. Tem sido uma jornada linda, intensa, maravilhosa, e para mim é um motivo de muita honra ter você aqui comigo. Tá? Conto com o seu envolvimento, com o seu engajamento, compartilhando esse vídeo, essa aula nas suas redes sociais e pedindo aos seus contatos que pudessem se inscrever no nosso canal. Espero você e te digo mais, persevere. Entraremos no capítulo 13 e então esse é o propósito mesmo, de forma paulatina, de forma bastante metódica, semana após semana, dando a oportunidade para que você possa, durante a semana, trabalhar o texto, ler as referências e assim poder aprofundar e conhecer. E talvez na última aula a gente possa vir com uma aula mais teológica, falando as visões, panoramas, mas queremos tratar pontualmente, capítulo por capítulo, texto por texto, texto pelo texto, para que juntos possamos ali desvendar e sanar algumas dúvidas, alguns vícios de interpretação que em algumas correntes teológicas têm, mas o nosso intuito é aprender um pouco. Nós estamos nesse momento e o capítulo 12 nos trouxe uma grande revelação de que Satanás, de alguma forma, tem acesso no mundo espiritual. O céu não é um lugar geográfico, tá? O céu ele não é um lugar, não é um lugar pontual, físico. Ele é um lugar dimensional e Satanás, de alguma forma, tem acesso a isso. Então, outra questão que é importante entendermos é que haverá um momento em que ele será plenamente expulso desse lugar, ou pela ordem cronológica que já tenha sido, e que ele está furioso e que não consegue ter argumentação de acusação contra aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então Satanás e os seus adversários, eles vão violentamente se levantar contra aqueles que são e que pertencem a Cristo, seja ele os judeus, sejam eles os gentios convertidos ao Senhor. Mas, como disse desde o início, e reitero a cada aula, o livro de Apocalipse, essencialmente, é um livro de esperança. Ele foi escrito por João, o apóstolo, em um período de discussões teológicas a respeito do gnosticismo, a respeito de seitas como nicolaítas que haviam dentro da igreja, de muita dúvida e conturbação e dura perseguição contra a igreja. E aí vem essa palavra de esperança dizendo, olha, por mais que você viva dias de intensa perseguição, intensas batalhas, há uma promessa, há um céu reservado. E o Deus que nós servimos é um justo juiz e julgará todas as nações pelos seus pecados e pelos seus feitos. Deus retribuirá cada um pelo seu procedimento. E talvez você fique assustado com essa palavra. Mas quando Cristo olhar para você, quando Deus olhar para você, Ele não retribuirá na sua vida conforme o seu procedimento sobre você, porque Ele já fez isso sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, Ele cumpre perfeitamente a justiça de Deus. Por isso nele fomos justificados, amados, aceitos e perdoados, e temos acesso ao Senhor por meio de Cristo. Por isso celebre,
Alegrem-se, tenha esperança e aprenda a respeito de Apocalipse para que haja temor, tremor, mas exultante alegria no seu coração, porque Deus te amou e te preservará do dia da aflição. Deus te abençoe, até a próxima aula, um grande abraço e fiquem com Deus.